Primeira bolinha sorteada é do Vasco da Gama, hein? O Vasco é o primeiro clube sorteado. Lembrando que você está acompanhando ao vivo aqui. E esta é a última fase com sorteio. Então já fica de olho, porque aqui na nossa live você já está acompanhando o chaveamento. Fica de olho, hein? Vasco da Gama, o primeiro clube sorteado. Vamos ficar de olho agora no próximo clube a ser sorteado. Lembrando que teve enquete agora há pouco por aqui, tá? A enquete foi concluída como o Corinthians sendo o time que todo mundo quer pegar nesta fase, 66% sim. Será que o Corinthians vai ser o adversário do Vasco? Estamos de olho aqui na enquete que a gente fez. Segunda bolinha sorteada é o Atlético Paranaense. Então, Vasco e Atlético Paranaense se enfrentam. O Vasco da Gama, que tem um título conquistado em 2011 na Copa do Brasil. O Atlético Paranaense, título conquistado em 2009. Um confronto pesadíssimo, Vasco e Atlético Paranaense. Eu acho que não vai dar nem tempo de comentar. Eu acho que a gente Vai vai ter ser que tudo na agilizar, né? batida aqui. Eu acho que não vai dar tempo de Vai comentar, ter que não. deixar para fazer um apanhado de depois. Vai ser depois, porque bolinhas sendo remexidas novamente. Então, Vasco e Atlético Paranaense é o primeiro confronto. Vamos para o segundo confronto. A segunda bolinha vai ser sorteada agora. Vasco e Atlético Paranaense, ambos buscando o bicampeonato, se enfrentam em um dos confrontos das quartas de final. A terceira bolinha a ser sorteada, abrindo o próximo confronto, é do Galo, é do Atlético Mineiro. Quem será que o Galo vai buscar? Bom, nós não tivemos já um clássico regional armado nesse primeiro confronto, Vasco e Atlético Paranaense. O Atlético Mineiro não tem perspectiva de um confronto regional também. Não tem perspectiva de clássico. Para as bolinhas que estão ali rodando, estamos falando de Bahia, Corinthians, Flamengo, Juventude e São Paulo. Um desses 5 será sorteado, melhor dizendo, só um. Agora, o adversário do Atlético Mineiro é o São São Paulo. Paulo, o atual campeão da Copa do Brasil, o tricolor paulista. Então, Atlético Mineiro e São Paulo, inclusive, já foi até confronto de mata-mata de Copa Libertadores da América. Os primeiros 2 duelos definidos: Vasco e Atlético Paranaense, São Paulo e Atlético Mineiro. Restando outros 4 clubes, as bolinhas novamente estão sendo remexidas por lá: Bahia, Corinthians, Flamengo e Juventude. Vamos ver quem pinta nesse momento. Não temos a opção de um clássico nas quartas de final, né? Já foi por água abaixo. Vamos lá para a próxima bolinha, quinta bolinha a ser sorteada. Flamengo. Flamengo! Então o Flamengo vai conhecer seu adversário em instantes. Flamengo, que tem 4 títulos conquistados de Copa do Brasil em busca do pentacampeonato. 1998, 2012, 2015, 2020. Está buscando o pentacampeonato. Não, esse daí que você falou é do Palmeiras. Opa, eu anotei. Que beleza. Eu falei do Palmeiras. Eu 2022. anotei errado aqui. Você falou os do Palmeiras. O Eu Flamengo falei é os do Palmeiras. Na 90, verdade, 90, 90, 2006, 2006, 2013, 2013 e 2022. 2022. Exatamente. Tá na linha de baixo, né? Aí a gente vai lendo no automático, nem vê o que tá falando. Vamos lá. A bolinha a ser sorteada Bahia. agora. O adversário do Flamengo é o Bahia. Bahia. Então, Flamengo e Bahia se enfrentando. 3 confrontos já definidos. E o último é Corinthians e Juventude, né? Exatamente. A gente só aguarda a confirmação, por motivos óbvios, das bolinhas a serem sorteadas. Mas temos, então, não temos clássicos, tá? Não temos clássicos, mas os 4 confrontos estão definidos, restando definir os mandos e, claro, restando mostrar as 2 bolinhas de Corinthians e de Juventude. Vasco e Atlético Paranaense, o primeiro confronto sorteado. Atlético Mineiro e São Paulo, o segundo confronto sorteado. Flamengo e Bahia, o terceiro confronto sorteado. A bolinha do Corinthians acaba de pintar na tela e a bolinha do Juventude será sorteada muito em breve. E aí, a gente já pode partir aqui para o debate, a galera pode se manifestar, evidentemente, no chat e soltar o like. Primeira coisa, qual é o confronto mais equilibrado que teremos pela frente?
Bianca, aquela pergunta que eu te fiz anteriormente, a gente deixa de lado porque já foi respondida e agora a gente tem novos assuntos aqui com o sorteio já realizado. Vasco e Atlético Paranaense, Atlético Mineiro e São Paulo, Flamengo e Bahia, Corinthians e Juventude. Qual é o confronto mais equilibrado para você nesse momento de sopetão nessa fase quartas de final de Copa do Brasil? Rô, eu não vou muretar, tá? Mas eu tô achando os quatro confrontos bastante equilibrados. Acho que dentro do contexto de cada equipe na temporada, né? Vasco e Atlético Paranaense, Atlético Mineiro e São Paulo, Flamengo e Bahia, o próprio Corinthians e Juventude que recentemente se enfrentaram, né? Eu acho todos bastante equilibrados. Eu acho que o confronto que mais me salta aos olhos nesse momento é esse Flamengo e Bahia. Acho que tem um contexto interessante por trás, ali um Rogério Ceni do outro lado, que já esteve e foi campeão, inclusive, com o Flamengo, um Everton Ribeiro, né, que fez uma mudança bastante impactante de carreira, saindo do Flamengo e indo para o Bahia, e está muito bem lá, é um dos líderes da equipe. Acho que num primeiro momento, se eu tivesse assim, que dizer, putz, qual jogo, qual confronto que me chama mais atenção, é justamente esse Flamengo e Bahia. Mas em termos de equilíbrio mesmo, equilíbrio, eu acho que nós tivemos um sorteio que não dá para cravar qual o grande favorito em nenhum dos quatro jogos. É por aí, VS. Os quatro jogos não têm um grande favorito a se destacar. E qual é o mais equilibrado na parada? Peraí que eu tô dando uma olhada aqui. É, Diga, Estranho. que passa? Não, porque a Aline já colocou aqui na nossa, na nossa comunicação interna, inclusive o emparceramento, né? E o emparceramento é Vasco e Atlético Paranaense de um lado, Atlético. Ah, tá na tela? Ah, tá. Tá aqui na tela que eu não Tá aqui estava na vendo. tela. Então é O isso. chaveamento. Então, cara, é... enfim, eu acho assim que mais equilibrado, eu acho que tem dois aí que estão bem equilibrados, que é Atlético Mineiro e São Paulo e Flamengo e Bahia, acho que estão bem equilibrados. Ó, para trazer uma É... ideia aqui para a galera também, que é importante, Mas, tá? Ó, Vasco e Atlético Paranaense, para pegar o macro de Campeonato isso, Brasileiro, a gente está falando do 10º colocado Vasco da Gama contra o nono colocado nono Atlético colocado. Paranaense, Em tá? termos de Galo e tabela, São estão muito Paulo, a parecidos. gente está falando do Atlético Mineiro, que é o 8º colocado, enfrentando o São Paulo, que é o 6º colocado do Brasileiro. Flamengo e Bahia é o confronto dos times da parte de cima da tabela, né? O Flamengo é o quarto colocado do Campeonato Brasileiro, o Bahia é o quinto. E por Isso. fim, Corinthians e Juventude, a gente está falando do Corinthians 17º colocado, diante do Juventude 11º. Bom, em termos de distância, Então, Corinthians e todos Juventude é o eles, que tem a maior distância, né? Entre eles. estão todos eles muito próximos ali, assim, Corinthians e Juventude estão separados ali na tabela, embora nesse momento, assim, ou projetando talvez mais para frente, eles disputem a mesma faixa da tabela, que acho que talvez o Juventude possa vir a ter uma caída, o Corinthians uma subida, então eu acho que no geral são muito equilibrados. Eu acho que o mais equilibrado aí, acho que para mim é Atlético Mineiro e São Paulo. Acho que são dois times muito qualificados, com boas peças. É... Flamengo e Bahia também é muito equilibrado. Acho que os dois ali, acho que seriam esses dois. Acho que o Vasco e o Atlético Paranaense vive uma fase muito ruim e o Vasco vive uma fase de estabilidade. E o Corinthians Juventude, nesse momento, o Juventude está jogando mais bola que o Corinthians. Acho que isso tá muito claro, mas acho que até lá, quando for acontecer, talvez esse time do Corinthians, que começou a encontrar um caminho, chegada de Thales Magno, assim, acho que talvez o time do Corinthians esteja um pouco mais forte. É interessante. E lado de chave, né? Já que nós temos aí à disposição para a galera que está nos assistindo. Inclusive, Túlio, fica à vontade para colocar uma enquete também para a galera participar. Acho que vale qual lado de chave está mais pesado, né? E aí pode pegar a cabeça de cada chave, né? O lado do Vasco ou o lado do Flamengo, já que está na nossa tela dessa maneira.
qual lado de chave está mais pesado, está mais difícil, tem os principais candidatos ao título. A gente está falando aí dos dois, digamos assim, é curioso, né? Os dois que são os melhores na tabela do Campeonato Brasileiro, e as duas equipes talvez mais consolidadas hoje, Flamengo e Bahia, estão ali do lado direito. Mas você tem um São Paulo e Galo com um potencial enorme do lado esquerdo. Corinthians e Juventude, a gente está falando de dois times da parte de baixo da tabela. Vasco e Atlético, times com potencial. Digamos que o lado do Flamengo é um lado que tem uma definição mais clara de que entre Flamengo e Bahia deve sair o finalista, e do outro lado está mais nebuloso, Bianca? Eu acho que é mais ou menos por aí. Claro que a gente sabe que em Copa tudo pode acontecer, né? Mas, assim, olhando rapidamente, putz, se o futebol tiver um pouquinho de lógica e se as equipes continuarem entregando o que elas vêm entregando nessa temporada, sai do confronto entre Flamengo e Bahia, o finalista do lado de cá. Claro, não é nenhum tipo de desmerecimento ao Corinthians e ao Juventude, né? Até porque eu realmente acho que eles têm, especialmente o Juventude, bastante potencial para chegar a uma final. Muito a ver como as duas equipes vão se preparar e vão focar nessa competição agora na Copa do Brasil, mas sim, acho que do outro lado está mais nebuloso. Mas também, se tu for pensar no lado de cá, aliás, no lado de cá, né, no lado de Flamengo e Corinthians, está o lado com a maior quantidade de títulos, né, da Copa do Brasil, com essas equipes que estão. Até é bom a gente dizer que o maior campeão da Copa do Brasil não está presente nessa reta final de competição, o segundo maior, o terceiro maior também não, então tem o Flamengo aí, que é o maior campeão dos que estão vivos, com 4 títulos, o Corinthians, que tem 3, né, e o Juventude, que tem uma. Então, o Bahia, como tu bem disseste, busca esse título inédito. Mas, ao mesmo tempo, é do outro lado, que não tem tantos títulos assim, que a gente já fica um pouco mais na dúvida de palpitar qual será o finalista, né, até mesmo o semifinalista. Acho que esse recorte que tu trouxeste aí de tabela do Campeonato Brasileiro, ele ajuda a ilustrar bem, né, como está tudo muito parelho, né? A maior distância realmente ali entre Corinthians e Juventude. Então, galera, o que acharam desse sorteio? Acham que o Vasco tem tudo para avançar às semifinais? Deixe a sua opinião nos comentários. Não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as novidades sobre a Copa do Brasil e o nosso gigante da colina. Até a próxima!